Game over? Será que as empresas que não se adequarem à LGPD serão expurgadas do mercado? Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance Mais. Esta é a série LGPD+. Eu me chamo Eduardo Nunan e hoje nós iremos analisar o impacto da LGPD sobre a concorrência e a sustentabilidade das organizações. Fica comigo. Muito bem, hoje nós iremos analisar os impactos da LGPD para as empresas ou organizações que ainda não se adequaram à LGPD. Eu trouxe aqui o framework, as 5 forças de Porter, que é utilizado para analisar as possíveis estratégias de posicionamento competitivo dentro do mercado, por meio do conhecimento das forças que a regem. Então, observando aqui uma das forças, temos a rivalidade entre os concorrentes, ou seja, o mercado tem uma grande concorrência, principalmente em alguns setores, e é preciso conhecer esses concorrentes e garantir diferenciais competitivos. Então a LGPD aparece aqui como um elemento diferencial nessa competição. Outra força que precisa ser também analisada é a ameaça de novos concorrentes. E novamente, dentro do contexto da LGPD, eu tenho aqui a possibilidade de surgimento de novos concorrentes já alinhados à LGPD, portanto, ameaçando a posição daquelas empresas que ainda não se adequaram, que ainda estão resistentes a aceitar essa adequação. E, em paralelo a tudo isso, observando as demais forças, a gente tem aqui o poder de negociação tanto de fornecedores quanto de clientes. E nesse poder de negociação, para que tanto um ator quanto o outro possa garantir um ecossistema saudável em compliance com as leis, e nesse caso em especial com a LGPD, eu posso ter aqui um poder de barganha tanto de um lado quanto do outro, no sentido de exigir que esse parceiro passe a se adequar também à lei para que esse ecossistema não fique comprometido. E eu tenho a ameaça de produtos substitutos. E aqui eu posso dar um exemplo que seria o dos infoprodutos. Infoprodutos que podem estar surgindo já atendendo à legislação, atendendo aos requisitos da LGPD, portanto, aí se somando a essas forças que vão reger esse mercado. E eu trouxe aqui alguns cenários, e o primeiro deles é o B2B, onde eu tenho empresas fornecendo para outras empresas e que formam ecossistemas de parcerias que vão naturalmente expurgar aquelas organizações ou empresas que não estão em compliance com a LGPD. E aí por um motivo simples, supondo aqui que eu tenho um grupo econômico que possui relações com uma multinacional, por exemplo, e essa multinacional, supondo que ela tenha posicionamento no mercado europeu, ela já deverá estar adequada à GDPR e, portanto, os seus parceiros comerciais também precisam atender à legislação para que possa manter essa relação. Então, esse grupo econômico, por sua vez, vai passar a barganhar com os seus parceiros para que eles estejam também em compliance com a LGPD. E aquelas empresas que ainda não estão em compliance, que estão aguardando definições, que estão ainda resistentes a iniciar esse processo, sofrem o risco de substituição. Então, do outro lado, eu tenho aqui a minha concorrência que está ávida para ocupar esse lugar. Então, é o que exatamente pode vir a acontecer, onde a empresa concorrente passa a ocupar o lugar daquela empresa que não se adequou ou que ficou muito resistente a fazê-lo.
Então, eu posso ter, inclusive, um efeito em rede, e é o que deve acontecer de médio a longo prazo no mercado, onde as empresas que não se adequarem serão expurgadas desses ecossistemas da qual elas fazem parte. Então eu posso ter aqui um efeito em rede, inclusive aqueles parceiros que, observando que outros estão sendo expurgados, a tendência positiva é que essas empresas também passem a se adequar para que essa concorrência não venha a substituí-las. E aí com isso eu tenho um ecossistema aqui totalmente em compliance. E essas empresas que ficaram de fora, além de perderem mercado, estarão sujeitas também às multas e sanções da NPD. Ou seja, em tese, pode ser que essas empresas tenham encontrado aí o seu momento de saída do mercado, ou seja, o game over dessas empresas. Olhando para um outro cenário, B2C, onde eu tenho empresas fornecendo diretamente para consumidores finais, eu vou ter também esse mesmo efeito em rede, ou efeito em dominó, onde aquelas empresas que não se adequaram à LGPD vão estar sujeitas às multas e sanções da NPD. Entretanto, de médio a longo prazo, esse vai ser um dos menores problemas para essas empresas, porque o efeito pior, sem dúvida nenhuma, será o de imagem, onde essas empresas vão estar perdendo posição de mercado para aquelas empresas que já se adequaram à LGPD. Então, essa clientela vai certamente passar a fazer ter relações de consumo com as empresas que respeitam a proteção dos seus dados pessoais. Em um outro cenário ainda, eu tenho as relações comerciais com o governo, que é o chamado B2D. Então, nessas relações, eu também vou ter um cenário muito parecido, onde eu terei algumas empresas que não se adequaram à LGPD, que estarão sujeitas também às sanções e às multas da NPD, e restarão aquelas que estarão em compliance e, portanto, estarão aptas a fornecer para a administração pública em um nível de competitividade alto. E essa própria administração pública também terá que se adequar à LGPD, porque num outro cenário, onde eu tenho um ecossistema da administração pública, essa administração pública que não se adequar à LGPD, além de estar sujeita às sanções da NPD, ela também estará sujeita às fiscalizações dos órgãos controladores, que, pelo fato da administração não estar cumprindo um requisito legal, irá recair sobre irregularidades. Então, os órgãos de controle, não com o poder de fiscalização da NPD, mas sob o ponto de vista de atuar sobre as irregularidades cometidas pelo gestor, também poderão vir a ser sancionadas em função da irregularidade ou de não cumprimento dos requisitos legais ou de não estar em compliance legal. Então, não vai ter outra saída senão a própria administração pública também estar em compliance. Portanto, temos um cenário de médio a longo prazo bastante positivo, e aquelas empresas que ficarem aguardando um posicionamento, né, se vai vigorar, se não vai as multas, ou aguardando, pagando para ver se a lei vai pegar ou se não vai, está cometendo um grande erro, porque o próprio mercado vai acabar por expurgar essas organizações e comprometer a sua perenidade. Portanto, a orientação é que as empresas que ainda não têm condições, ao menos iniciem os seus treinamentos, iniciem a sua mobilização e, na medida do possível,
passem a avançar nesse processo de adequação para que não venha a perder mercado e não ter prejuízos que de imediato possam não estar enxergando. Além disso, a gente tem aí também outras oportunidades de outras empresas que podem vir a prestar serviços, não só de treinamento, mas de consultoria, participando, portanto, também desse ecossistema de adequação, esse ecossistema saudável que se deseja para o mercado. Então, a dica é iniciar o compliance quanto antes. Senhores, fico por aqui, saúde a todos e um forte abraço.